E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Eurico aqui. Hoje é a nossa última unidade, tá? Então, nessa unidade a gente vai tratar de alavancas mecânicas. Essa unidade ela vai ser dividida em duas partes, tá? Essa primeira eu vou falar basicamente dos tipos de alavancas mecânicas e na outra unidade eu vou falar de braços de momento, braço de força, braço de resistência, né? E aí a gente vai encerrar o conteúdo aqui, tá bom? Não se esqueçam de colocar lá nas postagens do YouTube, né? Se você tem dúvidas sobre a aula, o que você achou sobre a aula, né? Então deixe seu comentário lá. E se tiverem dúvidas, né, me envie e-mail lá que a gente troca uma ideia para eu tentar sanar essas dúvidas que vocês tiverem. Tá bem? Bom, então bora começar aí. Começando o conteúdo, gente, a gente vai falar um pouquinho de alavanca mecânica, só para vocês entenderem, né, de onde surgiu, né, essa ideia das alavancas mecânicas. Isso vem do Arquimedes, né? Então ele tinha uma frase célebre que ele dizia, né, que dê-me uma alavanca longa o suficiente, um fulcro forte o bastante e sozinho moverei o mundo. Então, com essa frase, ele queria dizer que através dessa máquina, a alavanca é uma máquina simples, através de uma máquina você consegue uma vantagem mecânica que você consegue mover objetos muito pesados com pouca força, tá? Então essa alavanca em si é o braço ali, né, a extensão daquela alavanca. O fulcro seria aquele ponto de apoio onde você vai colocar a alavanca. E com isso daí, quanto maior for esse braço, né, da alavanca, né, o braço de momento, menos força você vai precisar para mover um objeto muito pesado. Obviamente, vai depender do tipo de alavanca. E é o que a gente vai tratar aqui. Existem basicamente três tipos principais de alavanca, tá? Mas antes de eu falar desses três tipos, primeiro vamos entender quais são os componentes de uma alavanca. O que eu preciso para formar uma alavanca? Primeiro é o fulcro, ou o ponto de apoio, né? Ele está representado aí para vocês com aquele triângulo ali. Além desse fulcro, a gente vai precisar de uma resistência, tá? Ou seja, a carga que você quer mover. Não se esqueçam, gente, que a resistência é uma força. Então, essa pedra aí representada para você, ela tem um peso. Essa setinha ali está para baixo porque é o peso, né, a ação da gravidade sobre aquela pedra. Então, é uma força, tá? Tanto que se você for ver, né, qual é o peso de uma resistência, a resposta são newtons, né? 500 newtons, 1000 newtons, enfim. Né? Mas então, a resistência é aquilo que você quer mover, tá? É aquilo que faz oposição à sua ação. Além disso, a gente precisa dessa haste, né? Que em si seria a alavanca, né? O artefato que você vai utilizar ali para mover aquela resistência. E a gente ainda tem a força potente, né? No nosso corpo humano, como a gente está falando de biomecânica, então a gente está estudando a mecânica aí no corpo humano, em via de regra, essa força vai ser a força produzida pelos músculos, né? Aquela tensão muscular que gera essa força aí, tá bom? Além disso, no nosso corpo humano, aquele ponto de apoio ali, aquele ponto fixo, né, ou fulcro, ou eixo, né, no nosso corpo, ele vai ser o centro articular, né? Então, o centro da articulação é o ponto fixo, onde eu coloco o parafuso, né, em torno do qual aquela haste vai girar. A resistência vai ser algo que eu quero mover, pode ser uma bolsa que eu quero levantar, pode ser na musculação, por exemplo, uma carga que eu estou movimentando, um halter, né? Uma anilha, seja lá o que for. E essa haste vai ser o osso, né? Onde o músculo está fixado naquele osso, tá bom? Então a gente precisa desses componentes aí para formar uma alavanca, tudo bem? Bom, agora, a partir daí, eu tenho três tipos possíveis de alavanca, tá? Cada um deles tem suas particularidades, tem suas vantagens, suas desvantagens, eu vou apresentar para vocês aqui quais são. A primeira alavanca que eu vou mostrar para vocês é a alavanca interfixa, tá? Ou de primeira classe. Dependendo de onde você estiver estudando o livro, né, ele vai falar alavanca de primeira classe, ou outro vai falar alavanca interfixa, tá? É a mesma coisa. Bom, você precisa ali daquele ponto de apoio, e nas alavancas interfixas a gente tem a
peculiaridade que nessa haste aí, você tem distribuído de um lado e de outro as forças, né? De um lado a resistência e de outro a força propriamente dita. Lembrando mais uma vez, a resistência também é uma força. Porém, aqui a gente está colocando como resistência porque ela está fazendo oposição à sua força, à força muscular, tá bom? E por que ela é conhecida como interfixa? Então vamos entender essa palavra, interfixa. Inter quer dizer que está entre alguma coisa. E fixa é o ponto fixo, no caso ali o triângulo ou o ponto de apoio, no caso do nosso corpo, o eixo articular. Então, quando o ponto fixo está localizado entre a força e a resistência, como vocês percebem aí na imagem, o ponto fixo está no meio, né, está entre a força e a resistência, então a gente tem uma alavanca interfixa ou de primeira classe, tá bom? Uma coisa que vocês devem reparar também é que para ser alavanca interfixa, ela não precisa estar exatamente no meio, mas ela tem que estar entre o ponto, a força e a resistência, tá? Não importa se mais próximo à resistência, mais próximo à força, no meio certinho, tá? Qualquer uma dessas condições aí, ela é uma alavanca interfixa. Porém, vocês vão ver que essas distâncias, né, a diferença dessas distâncias, né, se ela está mais próxima à força, se o ponto fixo está mais próximo à resistência, isso vai fazer diferença quando a gente for falar de momento. Momento é a quantidade de movimento que gera, tá? Então, no caso ali, a gente vai sempre associar isso a torque. Então, quanto maior o braço da alavanca, se for para força, bom para força, né? Ela tem uma vantagem. Se for para resistência, bom para resistência, que ela tem a vantagem. Então, o simples tamanho dessa distância do ponto de aplicação da força para o ponto fixo gera uma diferença aí na eficiência da alavanca. Tanto que as alavancas interfixas são as únicas que têm essa particularidade, que ela pode ser uma alavanca sem eficiência mecânica, ela pode ser uma alavanca com vantagem mecânica ou com desvantagem mecânica. Vai depender um pouquinho dessa posição onde o ponto fixo está em relação ou à força ou à resistência. Porém, isso a gente vai tratar na próxima aula. Agora eu só vou explicar para vocês quais são os tipos de alavanca, tá bom? Bom, então como eu falei para vocês, esse tipo aí de alavanca é a alavanca interfixa, né? E aqui eu vou colocar para vocês alguns exemplos que a gente tem no corpo humano, por exemplo, e também no cotidiano. No corpo humano, se vocês observarem essa figura aqui, ó, o ponto fixo está aqui, ó. Então a gente está vendo a coluna vertebral ali, o atlas e o axis, né? As duas primeiras vértebras, né? A articulação ali, então, é o ponto fixo, né? Onde o centro onde ocorre o movimento, né? O parafuso. A gente tem esse R aqui, ó, representando a resistência. Que resistência é essa? É o peso da cabeça, né? O peso da nossa cabeça, ele é direcionado para frente, tá? Então, o centro de gravidade da resistência é representado pelo aquele vetorzinho ali para baixo, que é o peso da cabeça. E do outro lado, a gente tem uma força. Que força é essa? Algum músculo, né, que faz a hiperextensão da cabeça, no caso ali, né? Ali no pescoço. Então, poderia ser, por exemplo, a parte aqui, as fibras superiores do trapézio, né? Então, por que ela é importante? Porque para sua cabeça ficar nessa posição que está aí na figura, igual a minha está aqui agora, precisa de um músculo estar contraído, porque se ele para de contrair, a minha cabeça pende para frente, ela cai para frente, né? Como eu falei para vocês, o centro de gravidade da cabeça ele é deslocado à frente do eixo, tá? Então, para manter a cabeça nessa posição aqui, precisa de uma força fazendo oposição àquela resistência. Então, se você tem uma força do lado de lá, uma resistência do lado de cá e o ponto fixo está no meio, é uma alavanca interfixa, tá? Independente se essa distância é no meio certinho ou não, lembrem-se disso. Ali, né, um exemplo de alavanca também interfixa, né? Se você observar ali a força sendo aplicada aqui ó, na extremidade da alavanca pelo rapaz aqui. O ponto fixo aqui, ó, onde ele está apoiando, ele colocou uma pedra ali para gerar um apoio e a resistência está aqui, ó, a ser movida, né, o peso da pedra, tá? Então, ponto fixo está ali entre a força
né, da pessoa aqui empurrando para baixo, e a resistência que está do outro lado, tá bom? Vejam que aqui, ó, as distâncias, e aí, pessoal, guardem isso daqui. Distância perpendicular. Lembra que como eu estou falando de torque, né? Não é qualquer distância. Se eu pegar essa distância aqui, ó, da haste até lá embaixo, você não calcula isso dessa forma, tá? Você tem que pegar a distância perpendicular à resistência. E da mesma forma, ó, olha a distância perpendicular à linha da ação da força. Aqui a gente tem esse braço de força, é assim que se chama, tá? Essa distância perpendicular do ponto fixo à linha de ação da força, isso chama braço de força. A gente tem um braço de força maior do que o braço de resistência. Braço de resistência é o quê? A distância perpendicular também do ponto fixo, porém agora até o centro de gravidade da resistência. Tá bom? Então aqui vocês veem, né, que esse braço aqui, né, é maior do que o de cá. Mas depois, na outra aula, a gente vai tratar disso, só para vocês entenderem. Mas uma alavanca interfixa, né? O ponto fixo está entre a força e a resistência. E aí tem esse exemplo, né, que vai meio que explicar o que eu estava falando agora para vocês. Esses dois rapazes, né, eles podem ser interpretados ao mesmo tempo como força e resistência, porque eles são a força um para o outro, né? E são a resistência também para um vencer o outro, tá? Essa força e essa resistência é o peso dessas pessoas. Aqui está o ponto fixo, tá? E aí você vê as distâncias. Nesse caso aí, eles estão bem equilibrados, né? Parece que a distância ali é exatamente a mesma, distância perpendicular mais uma vez, né? Ó, distância perpendicular do ponto fixo ao centro de gravidade ali da força da resistência, tá? Isso significa que se eles tivessem o mesmo peso, pesassem exatamente a mesma coisa, ou melhor falando, né, a mesma massa, né? Vamos supor que eles tenham massa de 70 quilos ambos e estiverem na mesma distância para o ponto fixo, vai ter um equilíbrio, tá? Então a gangorra ali não vai pender nem para um lado nem para o outro. Porém, se eles continuam com os mesmos 70 quilos, mas um se desloca para mais próximo do ponto fixo, você diminui o momento que aquela pessoa está gerando. Então, nesse caso, a balança vai pender para o lado de cá, simplesmente porque ele se aproximou de lá, né? Esse cara aqui, ó, se aproximou do ponto fixo. Ou seja, eles continuam com o mesmo peso, tudo igualzinho, simplesmente porque aquele se aproximou do ponto fixo, ele gera menos momento, ou seja, menos movimento. E aí a gangorra vai pender para o lado do que está do lado de lá, ok? Guardem esses conceitos aí, a gente vai trabalhar melhor eles na próxima aula. Bom, já falamos da alavanca interfixa, agora vamos falar um pouquinho da alavanca interresistente ou de segunda classe, tá? Então, mais uma vez, né, a gente precisa de um ponto fixo, precisa da haste, porém agora a força está na extremidade e quem está no meio é a resistência, tá? Então lembra que aquela lá era interfixa porque o ponto fixo estava no meio. Nessa daqui, quem está no meio é a resistência, por isso que ela se chama interresistente, ou seja, a resistência está no meio, correto? Nesse tipo de alavanca, não importa o que você faça com a resistência, né? Se chega mais para perto do ponto fixo, ou afaste mais do ponto fixo e aproxime mais da força, mesmo assim, ela sempre vai ter uma distância perpendicular menor do que a força, tá? Então, o braço de resistência aqui nessa alavanca vai ser sempre menor do que o braço de força. Depois a gente vai tratar das implicações disso, tá bom? Mas alguns exemplos desse tipo de alavanca aí, imagine nesse caso ali, ó, a pessoa está carregando um carrinho com tijolos, né? Então, onde está o ponto fixo aí? Eu vou dar 5 segundos para vocês pensarem. Onde que está o ponto fixo, o eixo de rotação ali naquele carrinho? 1, 2, 3, 4, 5 está ali no centro da roda, ali onde tem a esferinha ali, né, o rolamento. É ali que o carrinho, imagina que se eu coloque ele encostado numa parede, eu consigo girar o carrinho para cima ou para baixo, o ponto fixo está ali.
Então ali é o eixo, tá? O eixo de rotação fulcro no nosso corpo centroarticular, tá bom? Onde que está a resistência aí agora, gente? Desculpa, a força. A força está sendo gerada ali pela pessoa que está segurando aquele carrinho, tá bom? E onde que está a resistência? Está ali na pilha de tijolos que ele está carregando. Observe que nessa figura aí, a pilha de tijolos ela está mais afastada do ponto fixo, tá? Ou seja, se eu for ver o tamanho do braço de resistência aqui, ó, e aí lembrem-se, né? A pilha de tijolos é um amontoado que gera um peso. Eu sempre vou analisar o centro de gravidade daquele peso, tá? Então ele está sendo representado aqui, ó. Centro de gravidade aqui, e olha a distância perpendicular aqui, ó. É uma distância pequena, ou seja, ela gera pouco momento, pouco torque, tá? Ao passo que se eu for ver em relação à força, ó, a força está aqui e olha a distância perpendicular aqui, ó, bem maior, né? Então isso também é uma característica da alavanca interresistência. O braço de força é sempre maior do que o braço de resistência. Isso confere uma vantagem, a gente vai ver na próxima aula, mas é uma vantagem o quê? A força que ele está fazendo ali para levantar aquela pilha de tijolos é menor do que o peso daquela pilha de tijolos, tá? Por isso que é uma vantagem mecânica. E como eu faço para aumentar? Eu quero deixar isso mais fácil ainda, Eurico. Tá pesado, não estou gostando. Você pode deslocar o centro de gravidade da resistência mais para perto do eixo. Quanto menor o braço de resistência, menos torque ele gera, tá? E aí você aumenta essa distância. Mas o que eu poderia fazer, Eurico? Vamos supor, você aumenta, prolonga aqui, ó, o tamanho do braço do carrinho e aí faz a força lá na ponta. Ah, por que, Eurico? Porque aí você aumentou o quê? O braço de força. Olha a distância perpendicular aqui, como é que aumentou. Lembra lá do Arquimedes? O Arquimedes não falou, me deu uma alavanca longa o suficiente? Isso daí quer dizer o quê? Que quanto mais distante a força é aplicada do ponto fixo, do eixo, do fulcro, mais fácil vai ficar, tá bom? E aqui a gente tem outros exemplos agora no corpo humano, né? Então, ó, a força gerada aqui ó, pelo tríceps sural, onde vai ser o ponto de aplicação da força de todo o músculo, gente? Aonde ele se insere ali no osso. É naquele pontinho que a força é gerada. Opa, desculpa, passei sem querer. Voltei. Então vai ser sempre naquele pontinho ali, tá bom? Então a força está sendo gerada aqui. A resistência, qual que é a resistência aí, Eurico? Nesse caso aí é o peso do seu próprio corpo. O corpo, né, sua massa ali. Então ele está gerando uma força apontando para baixo e ela está mais ou menos, né, o centro de gravidade dessa força está aqui. E onde está o ponto fixo? Nesse caso aqui, ó, está aqui, ó, tá? Ó, observem o movimento aqui, ó, de ficar nas pontas dos pés, na ponta dos pés. Né? O eixo de rotação é ali, ó, o movimento acontece ali. A força do lado de cá, o eixo de rotação aqui e a resistência ali no meio, tá bom? Então isso daí é uma alavanca interresistente. Por fim, a gente vai falar da última alavanca, que é a alavanca interpotente, tá? Então, da mesma forma, um ponto fixo, a gente tem a haste, porém agora a força é que se localiza entre. Por isso que ela é chamada de interpotente, né? De força, força potente. Então, a força se localiza entre o ponto fixo e a resistência. Esse tipo de alavanca, gente, é o mais comum no corpo humano. A maioria das alavancas que nós temos no nosso corpo são alavancas interpotentes. Ela te dá um certo tipo de benefício, mas ela também te dá um certo tipo de prejuízo, assim como as outras alavancas também, tá bom? Nesse caso aí, o ponto fixo, né, está numa extremidade e a resistência no outro e a força fica no meio. Independente se a força está mais distante ou mais próxima do ponto fixo, né, sempre que ela estiver no meio, ela é uma alavanca interpotente. Uma coisa que deve ser observada, como eu falei para vocês, são esses tamanhos dos braços, né, de força ou de resistência. Se o braço de força é pequeno, você tem uma desvantagem mecânica grande, porque se o braço de resistência é muito grande,
significa que você tem que fazer muita força para mover um objeto mais leve, tá bom? Então, esse tipo de alavanca é conhecido como alavanca interpotente ou de terceira classe, a alavanca mais comum que nós temos no corpo humano, tá bom? Bom, e agora alguns exemplos, né, desse tipo de alavanca. Como eu falei para vocês, no nosso corpo humano, maioria é desse tipo de alavanca. A gente tem ali, por exemplo, na primeira figura, o deltoide, né? Então, o deltoide, o músculo aqui do ombro, né? Onde está o centro articular, o eixo de rotação? Aqui, ó. Olha lá. Tem na articulação do húmero com a cavidade glenoide ali da escápula. Então, é ali que está o centro de rotação. O deltoide está inserido aonde? Aqui no húmero, ó. Então, é nesse ponto em que a força é gerada. Nesse caso, ele está sendo gerado naquela direção ali, tá? E onde está o peso? O peso do, por exemplo, se eu não estiver segurando nada, o meu segmento aqui, o meu membro superior, meu braço, ele tem um peso, né? O húmero, os músculos, né? A rádio una, os ossos da mão, né? Enfim, isso tudo aí tem peso, né? Então esse é o peso que ele tem que mover, por exemplo, na hora que eu faço a abdução da articulação do ombro. Como é uma resistência, o centro de gravidade, né? Não tem como eu saber. Ah, o braço é uma coisa dismorfa, né? Ele tem a mão, o antebraço, é um monte de coisa que soma esse peso todo. Aí eu pego o centro de gravidade daquele peso e ali vai ser a resistência, se é peso, né? Sempre apontando para baixo o vetor. E agora, foi até bom colocar essa figura, porque vocês vão ver uma questão interessante, como é importante essa questão da distância perpendicular, né? Braço de força, né? Distância perpendicular, braço de resistência, distância perpendicular, torque, distância perpendicular. Por quê? Se eu pegar aqui, ó, a distância perpendicular do ponto fixo até a linha ali de ação da força, ó, então a distância perpendicular ali, esse seria o braço de resistência. Agora, qual é o braço de força? Se você pensou que é do ponto fixo aqui, ó, até aqui, ó, onde está o ponto de aplicação da força, errou. Não. Por quê? Porque olha a direção que está a força. Ó, a força não está para cá? Então, isso daqui, ó, esse ângulo formado aqui, ó, não é um ângulo de 90 graus. Eu preciso da distância perpendicular. Então, qual é essa distância? É essa aqui, ó. Ó, rabisquei ela aqui para você, ó. Aí ela formando um ângulo de 90 graus aqui, tá? Então, é aquela distância pequenininha ali que é o braço de força. Então, nesse caso, veja, o braço de força menor do que o braço de resistência, ou momento de força menor do que o momento de resistência. Isso significa o quê? Para sustentar o peso do braço ali naquela posição, meu músculo tem que fazer muita força, mais força do que o peso que ele está sustentando, tá bom? Ali a gente tem outros exemplos, né? Na pá, por exemplo, o ponto fixo, né? O eixo lá na mão lá atrás, ó. A resistência a ser vencida aqui e a força sendo aplicada aqui no meio, tá? Veja que aqui, ó, a distância perpendicular do ponto fixo até o ponto de aplicação da força é pequeno, né? Então vamos supor, Eurico, tá pesado, né? Eu quero fazer isso de forma que eu faça menos força. O que que você pode fazer nessa condição aí para você fazer menos força para mover aquela mesma carga? Pensa aí, 1, 2, 3, 4, 5. Quem falou que é chegar a mão mais para frente, beleza. Por quê? Olha o que eu fiz com o meu braço de força aqui, ó. Aumentei a distância perpendicular. Se eu aumentei a distância perpendicular, eu gero mais torque, porque torque é força vezes distância perpendicular. Se eu estou multiplicando por uma distância, vamos supor que é 10 a força, e a distância antes era 2. 10 vezes 2, 20. É o torque. Agora, continuo com a mesma força, 10, mas aumentei para 40, aumentou, né? Então, desculpa, para 4, né? Aumentou, foi para 40. Então, nesse caso aí, a mesma força gera mais torque, simplesmente porque eu aumentei a distância do ponto fixo à linha de ação da força ali. Só que observe que, de qualquer forma, nesse tipo de alavanca, o braço de resistência sempre vai ser maior do que o braço de força,
tá? Então, nessa condição aí, eu tenho uma desvantagem mecânica. A gente vai ver isso mais para frente. Tá? Esse tipo de alavanca, então, eu sempre tenho que fazer mais força do que o peso que eu estou movendo. Mesma coisa aí no outro exemplo ao lado, né? A resistência aqui, ó, é o centro de gravidade ali do segmento, né? O ponto fixo aqui, ó, o centro articular do cotovelo, e a força sendo gerada aqui, ó. Olha o braço de força aqui, ó, pequenininho. Olha o braço de resistência maior. Tá bom? Então, isso daí são os 3 tipos de alavancas mecânicas que nós temos no corpo humano. Porém, a gente ainda tem algumas particularidades. O que são essas particularidades? É eu mudar a classe da alavanca. Lembra que a alavanca primeira classe, segunda classe, terceira classe, ou interfixa, interresistente ou interpotente? Eu consigo mudar a classe dessas alavancas com alguns artifícios que eu posso gerar. Por exemplo, nesse caso aqui, vocês estão vendo a alavanca de um músculo chamado bráquio radial. Vocês conhecem e fizeram anatomia, né? Então, o bráquio radial, ele está ali, a inserção no processo estiloide do rádio e ele vai lá no húmero, no terço distal ali do húmero. Então, ele faz a flexão do cotovelo também. Assim como o bíceps braquial, bráquio radial, o bráquio radial faz a flexão do cotovelo. Só que vejam que nessa primeira condição aqui, ó, nessa primeira imagem, você tem qual é o ponto fixo? Está lá no cotovelo. Qual é o ponto de aplicação da força? Nesse caso aqui, para a flexão do cotovelo, ó, lá na inserção do músculo no processo estiloide do rádio, tá? E onde está o centro de gravidade da resistência? Então lembra que eu falei para vocês, né? Tem o antebraço e a mão. Como o antebraço ele é mais volumoso do que a mão, tem mais osso, mais peso, então o centro de gravidade tende a ficar deslocado mais para lá. Então o centro de gravidade da resistência vai estar aqui, ó. Se a resistência está entre a força e o ponto fixo, é uma alavanca interresistente, ok? Agora, observe que na figura ao lado, eu coloquei um peso aqui, ó, na mão dessa pessoa. Então, o que acontece? Quando eu coloquei o peso na mão dessa pessoa, eu desloquei o centro de gravidade da resistência lá para a mão. Por quê? Porque agora esse peso, né, o centro de gravidade foi lá para a extremidade, né? Lá está mais pesado, então o centro de gravidade está para lá. Se o centro de gravidade está aqui, da resistência está aqui, a força continua sendo aplicada aqui e o ponto fixo está aqui. Olha que interessante, de uma alavanca interresistente, eu me tornei uma alavanca interpotente. Tá vendo? Então, simplesmente porque eu desloquei o centro de gravidade da resistência, colocando mais peso lá para a extremidade. Correto? Também tenho essa situação, ó, você em pé ali, né, naquela posição. O número 2 aqui, ó, figura 1. Número 2 representa a força do músculo. Aqui a gente tem o centro de gravidade da pessoa, então a resistência está aqui. E aqui eu tenho o ponto fixo, né? O ponto, né? Lembra aquela figura de ficar na ponta do pé lá, né? Então, quem está no meio é a resistência. Porém, se eu faço esse movimento que foi feito aqui, ó, desloquei o meu centro de gravidade da resistência. Fui lá para a extremidade. E aí, quem que ficou no meio? O ponto fixo. E aí, agora ela se torna uma alavanca interfixa. Aí você deve estar pensando, pô, Eurico, mas e daí? O que isso implica? E daí que você vai saber isso na próxima aula, quando eu for falar dessas diferenças dos braços de momento e da geração de torque. Então, pessoal, quem ainda está com dúvida, pô, Eurico, o que é torque? Como é que calcula torque? Revisa as aulas para trás, torque é fundamental para vocês entenderem biomecânica, principalmente quando a gente for tratar aqui de alavancas, tá bom? Então, o tipo de alavanca influencia diretamente a força, o torque, né, sendo aplicado ali na articulação, e também a amplitude em que o movimento acontece, tá bom? A gente ainda tem mais uma situação onde a gente tem uma inversão nessa mudança, né, da classe, na verdade não uma inversão, uma mudança da classe da alavanca, que refere-se à fase, né, concêntrica ou excêntrica do movimento. Isso daí só vai acontecer em relação à fase concêntrica ou excêntrica, né?
só vai acontecer para alavancas interpotentes e interresistentes. A interfixa não é afetada por isso, pelas fases concêntricas e excêntricas do movimento, tá? Lembrem-se lá, né, do início da disciplina. Fase concêntrica, né, o músculo se encurta, vence a resistência, acontece o movimento que o músculo gera na articulação, enfim. Então, imagine esse exemplo que eu dei aqui, ó. Nessa alavanca aqui, vamos ver se vocês sabem qual é o tipo de alavanca que está sendo gerado aí. Qual é o tipo de alavanca que está sendo gerado? Não. Qual é o tipo de alavanca que está sendo representada aí? 1, 2, 3, 4, 5. Interpotente. Por que interpotente, Eurico? A força está aqui no meio, o ponto fixo está aqui e a resistência está aqui. Ou seja, quem está no meio é a força, então é interpotente, tá bom? É importante eu falar isso aqui, eu falei para vocês, ó, a alavanca do bíceps braquial na flexão do cotovelo. Sempre que você for descrever uma alavanca, fale qual é o músculo e qual é a ação que ele está fazendo na articulação. Por quê? Se eu falar a alavanca do bíceps, né, simplesmente, mas não falei que é na flexão do cotovelo, tá errado. Por quê? Porque o bíceps também faz ação de supinação, o bíceps também faz ação de flexão do ombro, mesmo que pequeno, mas faz. Então eu tenho que identificar qual é o músculo e qual é o movimento articular, para eu saber qual é a alavanca que eu estou analisando. Então nessa fase concêntrica, ou seja, fase de flexão do cotovelo, a setinha lá mostrando o que aconteceu. Saiu lá da posição anatômica e flexionou, fletiu o cotovelo, subiu, né? Então, nesse aí, é uma alavanca interpotente. Porém, quando você vai para a fase excêntrica, isso muda. Por que isso muda? Porque aí agora o músculo passa a ser a resistência. Pô, mas como assim? O músculo é resistência? Sim, porque ele vai frear a descida. Então lembre-se que a fase excêntrica não é simplesmente deixar o peso cair, né, ou a resistência cair, é ir freando. E aí quem passa a ser a força? É o próprio peso ali do objeto. Lembre-se que a resistência também é uma força, né? Mas nesse caso ali, ela está puxando para baixo, ela se torna a força, e ali o músculo passa a ser resistência, ele vai frear aquela descida do movimento. Então, nesse caso, a gente tem uma inversão de alavanca de interpotente para interresistência. Fase concêntrica, interpotente, fase excêntrica, interresistente. Se eu estiver falando, por exemplo, da alavanca interpotente na fase concêntrica, tá bom? Então, entendam isso, porque aí vocês vão entender por que mais para frente, né? Por que eu consigo movimentar, né, ou gerar tensão, descer uma carga controladamente muito maior do que subir. Às vezes você coloca uma carga super pesada que você não consegue tirar ela do lugar, não consegue subir. Mas se você sair daqui de cima, você consegue ir freando ela devagar. Ou seja, você consegue gerar mais do que 100% da força. Simplesmente porque eu inverti essas alavancas. Vocês vão aprender, né, que a alavanca interresistente você tem vantagem mecânica e na alavanca interpotente você tem desvantagem mecânica, mas isso fica para a próxima aula, tá bom, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado aí da aula. Deixo aqui o convite para que vocês façam os exercícios lá de revisão, né, e estudem, né, o que eu colocar lá para vocês. Qualquer dúvida que tiverem sobre essa aula, coloquem ali para mim, né, na descrição lá desse vídeo no YouTube, né, me perguntem para que eu responda para vocês, confiram lá sempre, tá? E fiquem atentos, porque isso daí é matéria do trabalho que vocês vão fazer para essa unidade, para a última unidade, para a gente encerrar a disciplina, tá bom? Então nos vemos na próxima aula, onde eu encerro e aí a gente termina a disciplina, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham entendido. Obrigado pela atenção, valeu e até mais.